não importa o momento da vida em que você se encontra, não importa a idade que você tem, não importa o tanto de coisas que você já construiu até aqui, não importa o que você está colhendo. Se você vem sentindo um desejo por mudanças, fica nesse vídeo que o nosso papo de hoje é sobre novos inícios. Por incrível que pareça, é mais comum do que a gente imagina a pessoa chegar ali por volta de 35, 40 anos e começar a questionar se é isso que ela quer fazer para o resto da vida dela. Se é realmente isso que ela quer fazer por mais 10, 20, 30 anos. Claro, nessa fase da vida, com esse tipo de questionamento, muito provavelmente você já investiu muito tempo, recurso, você já realizou muita coisa, você já tem uma construção. Talvez sim, você já tenha um bom reconhecimento social pelo seu trabalho, talvez você já esteja desfrutando da prosperidade material que vem do seu trabalho. Mas nada disso impede de você sentir uma angústia, uma insatisfação com o que você vem fazendo. E uma das coisas que eu mais ouço por aqui, quando eu recebo uma pessoa com essas angústias nesta fase de vida, entre 35 e 45 anos, é: meu Deus, eu já construí tanta coisa, eu já estou tão inserida, tão consolidada, inclusive financeiramente eu dependo do que eu faço, e eu já investi tanto tempo, tanta energia, tanto dinheiro na minha construção profissional, que só de pensar em começar do nada, em começar do zero alguma coisa, já me gera mais angústia. Em pensar que eu vou ter que trilhar de novo um caminho desde o início, que eu vou ter que investir tempo, energia, recurso em algo e que eu nem sei se eu vou ser bem-sucedida. Isso me faz paralisar diante do meu desejo, da minha vontade de fazer algo novo. E aí, minhas caras, que eu trago uma pergunta honesta para vocês. É melhor conviver com a incerteza do novo ou com a angústia do conhecido? Este é um dilema que, quando a gente se encontra nessa situação, a gente vai ter que investigar. Eu prefiro ficar naquilo que é conhecido, mas que não me gera mais vida interiormente, que eu sinto que não me faz mais avançar existencialmente, ou eu me arrisco a começar algo, a iniciar um novo caminho, mesmo sem saber aonde esse caminho vai me levar. Esse papo aqui não é para dizer o que é certo e o que é errado, mas é para oportunizar uma reflexão sobre este momento, esta fase da vida. E por que eu acho tão importante a gente falar sobre isso? Porque, de novo, como eu disse, isso é mais comum do que a gente imagina. E talvez sim, você esteja passando por isso e você não tem nem coragem de falar isso para ninguém. A maioria das pessoas que trazem isso para mim, ou já trouxeram isso para mim, elas trazem junto com essa fala o medo de expor esse desejo, porque como já existe uma construção, elas entendem que as pessoas, principalmente as pessoas de convivência mais íntima, vão olhar para ela com estranheza, como se ela tivesse louca, porque afinal de contas, ela já fez uma construção tão importante, ela já está num lugar de relevância, como que ela vai abrir mão disso para começar algo do zero, algo incerto? E é exatamente nesse ponto que a gente precisa parar e olhar com mais critério. Nós nunca começamos nada do zero. Essa ideia de que eu estou começando do zero, eu vim numa trajetória e eu vou começar do zero. Ah, eu vou começar a estudar, eu estou começando do zero. Nós não estamos começando do zero. Nunca, nada, absolutamente nada na nossa vida. Mesmo uma vida profissional. Vamos olhar para alguns movimentos que acontecem na nossa vida para a gente entender como nada nunca é do zero. Imagina uma criança que começa ali o primário, vai ser alfabetizada. Ela está ali numa sala com 20, 30 outras crianças. Essa criança, ela está começando essa trajetória acadêmica dela agora, mas ela já tem todo um repertório de vida que foi construída dentro da estrutura familiar dela, dentro dos meios de convivência dela. Quando ela chega nesse ambiente, ela vai receber informação, mas ela também vai trocar, ela também vai exercer influência sobre este ambiente. Então, essa criança ela está sendo formada, mas ela não está começando do zero, ela já tem uma construção que ela carrega com ela. Isso acontece também quando um jovem escolhe por um caminho profissional, escolhe, por exemplo, fazer um curso de formação ou ir para uma faculdade.
Quando ele entra no ambiente, ele tem toda uma trajetória de vida, inclusive motivos muito específicos que fizeram com que ele buscasse essa formação. E essa trajetória de vida dessa jovem, desse jovem, é que vai inclusive ditar aspectos de diferenciação dentro da formação desse indivíduo. E aí, quando esse indivíduo vai para o mercado de trabalho, além de toda a formação acadêmica, existe um match ali entre tudo que ele recebeu e tudo que ele já trouxe de bagagem que faz ele ser exatamente quem ele é profissionalmente. E é exatamente isso que acontece comigo, com você, com todos nós. Nós todos temos um repertório complexo de experiências, informações, conhecimentos que faz com que a gente faça de forma muito única o que a gente faz, que faça com que a gente crie a nossa identidade em relação àquilo que a gente vem realizando. Claro, para algumas pessoas uma identidade mais genuína, para outras não tanto, porque isso depende também da nossa capacidade de se observar, de se desenvolver, de entender quais são de fato as nossas habilidades, os nossos talentos naturais, e isso tem sim uma certa diferença de pessoa para pessoa. Entretanto, uma pessoa aí nessa faixa etária de 35 a 45 anos, até 50 anos, não importa, entende? Não importa. Que deseja iniciar algo novo, esse novo, ele não vai ser 100% novo. Ele pode ser novo tecnicamente, pode ser um repertório completamente diferente do que a pessoa já exerceu até agora profissionalmente, mas não vai ser do zero. Não existe estou começando do nada, do zero, porque quem você é hoje e tudo que você construiu vai somar a este novo movimento que você vai fazer. E é exatamente isso que pode, inclusive, te trazer um fator de diferenciação muito mais potente do que o fator de diferenciação que você tinha até agora em relação àquilo que você vinha fazendo. Por quê? Porque quanto mais complexa é a sua experiência de vida, mais repertório você tem e mais capacidade de fazer conexões entre coisas não óbvias você tem também. E isso faz com que você se diferencie. E por que eu posso te trazer esse assunto com bastante tranquilidade? Porque eu acompanhei por quase 20 anos muitos processos de transição profissional. Pessoas que estavam anos, por exemplo, dentro de uma instituição e que elas se viam incapazes de viver algo novo, de ser alguém sem estar ali, sem estar inserida ali dentro daquele assunto, daquele repertório, daquela área, daquele universo. E a partir do momento que a pessoa começa a olhar com mais verdade para os anseios da sua alma, com mais verdade para os seus desejos, e ela começa a tomar coragem de investigar isso. E mais do que isso, quando ela começa a tomar coragem de começar a descristalizar, desapegar dessa identidade profissional que ela investiu tanto para construir, ela começa a entender que existem muitas possibilidades. E mais do que isso, ela começa a sentir um nível de vitalidade que ela já não vinha sentindo, mesmo sendo muito habilidosa, mesmo já tendo muito reconhecimento, mesmo já colhendo frutos materiais do que ela faz, já não existia mais aquela vitalidade frente àquilo que ela vinha fazendo. Isso porque a alma dela vem pedindo por novas experiências, por novos aprendizados. E aqui eu quero fazer uma pausa e te dizer que se você está gostando desse conteúdo, se ele está fazendo algum sentido para você, eu quero te convidar a começar a seguir o canal, a curtir esse vídeo e te dizer que por aqui a gente fala sobre comportamento, sobre mentalidade, posicionamento, sobre estrutura de negócios por uma perspectiva sistêmica e integrativa. Agora que você já sabe o que a gente faz por aqui, eu quero te trazer uma perspectiva mais ampla, uma perspectiva sistêmica sobre esse movimento que eu acabei de descrever. A vida, ela inicia no movimento. O movimento, ele é vida. Todas as vezes que a gente sente vontade de expandir, de fazer um movimento e a gente não faz, é como se a gente estivesse dizendo não para a vida. Então isso significa que quando, por qualquer que seja o motivo, você se restringe, você se limita, você diz não
para as suas vontades, para os seus desejos de expansão, é como se você estivesse dizendo não para a sua existência. É como se você estivesse dizendo: não, não, vou ficar aqui parada. Não quero mais vida, não quero mais trabalho, não quero mais movimento, não quero mais ter que começar de novo, não quero mais conhecer coisas novas, não quero mais me desafiar, não quero mais conhecer aspectos diferentes de mim mesma, não quero mais ter problemas como eu já tive, percebe? Então, quando a gente nega esses movimentos e a gente se acomoda em circunstâncias, em situações que a gente já não se sente mais nutrida e que a gente não se sente mais alimentada, é como se a gente estivesse dizendo não para a vida. E é muito importante que a gente olhe para isso, porque do mesmo jeito que eu já pude acompanhar muitas pessoas que olharam para isso e tiveram coragem de decidir realmente fazer uma desconstrução e iniciar uma nova construção, entendendo que elas não estavam começando do zero e que isso possibilitou, inclusive, que elas iniciassem um novo projeto muito mais amadurecidas, com mais discernimento, com mais clareza, com mais maturidade e com um fator de diferenciação muitas vezes já ali pré-estabelecido, porque conhecem bem a trajetória que fizeram e sabem como é que podem contribuir de uma forma exclusiva e diferente, tornando-as muito bem-sucedidas muito mais rápido do que na trajetória anterior. Ao mesmo tempo, pude acompanhar assim algumas pessoas que ficaram presas nas suas construções e por medo do novo, da mudança, ficaram ali, se restringiram, decidiram ficar infelizes aonde estavam. E esse é um tema assim que eu me sinto muito à vontade de falar também, por vários motivos, porque esse foi o papel que eu exerci profissionalmente durante muito tempo, de acompanhar pessoas nas suas transições. Hoje, como mentora, educadora de negócios autorais, eu recebo muitas pessoas nessas fases, nesse desejo de transição. E eu mesma passei por este lugar e não faz muito tempo. Chegou um momento que eu percebi que aquilo que eu fazia já não estava mais me nutrindo do jeito que eu achava que ia me nutrir para o resto da vida. Eu lá atrás tinha essa ideia que eu ia fazer aquilo por longos anos, e foi por muito tempo. Eu comecei minha trajetória profissional aos 14 anos, mas esse é papo para um outro vídeo. Mas eu passei muito tempo exercendo a função de terapeuta, depois eu abri a minha escola de formação, passei 13 anos formando pessoas e chegou num dado momento que eu entendi que de fato a minha vida estava me levando para uma outra direção. Não só entendendo isso internamente, sentindo esse anseio e essa necessidade de mudança, como também os sinais que a vida vinha me apresentando de que já estava na hora, né? Já tinha até passado da hora de fazer essa mudança. E claro, eu precisei de um tempo também para desconstruir aquela identidade e construir uma nova identidade. Aliás, esse é um tema muito precioso, falar dessa construção e desconstrução de identidade profissional. Se você tiver interesse que eu fale sobre isso, deixa seu comentário aqui embaixo para eu saber que você assistiu esse vídeo até aqui. Me conta se faz sentido para você saber sobre isso, que aí eu preparo um conteúdo para trazer para você, para a gente aprofundar um pouco mais nessas camadas e entender quais são os elementos que fazem parte dessa construção e desconstrução da nossa identidade profissional. Mas a verdade é essa, nós não estamos ilesos. Pode ser que a gente tenha feito uma construção muito grande, que nós já estejamos muito consolidados numa trajetória, num caminho, e que aquilo, em algum momento, não faça mais tanto sentido quanto fez antes. E a gente precisa se decidir. Ou fica presa nessa estrutura e segue lidando com o desconforto de não se entregar ao novo, ou a gente enfrenta o medo de se entregar ao novo e vai descobrir novas faces da vida, novos movimentos, novas pessoas, novas situações, novas características, novos potenciais. E nesse movimento a gente acaba recebendo mais vida, porque no final das contas a vida é movimento, e quando esse movimento para, o movimento que vem de dentro para, a vida também acaba diminuindo o seu potencial. Então minha mensagem, minha reflexão para esse conteúdo de hoje é que você não tenha medo de novos inícios e que você compreenda que nada nunca está sendo começado do zero.
Não existe essa ideia de que eu vou começar do zero de novo. Não, eu vou começar da onde eu parei. Eu vou dar um novo passo numa nova direção, mas trazendo toda a bagagem, toda a expertise, todos os conhecimentos que eu tenho, todas as experiências comigo. E isso vai ser um grande fator de diferenciação. E esse é com certeza um dos elementos que faz com que a gente avance mais rápido. Então é muito comum que esses novos caminhos que vêm recheados de tanta potência, eles acabem nos trazendo retorno muito mais rápido do que os caminhos anteriores. Espero de verdade que esse conteúdo faça sentido para você. E se você não está nessa fase, eu tenho certeza que você conhece alguém que está passando por isso, então compartilha o vídeo com essa pessoa e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!